Isso. Vamos nessa. Nas profundezas sombrias da Transilvânia, onde a névoa espessa se agarra às montanhas ancestrais e o crepúsculo parece eterno, reside uma lenda que transcende o tempo e o imaginário popular, a do Conde Drácula. Mas esta não é uma história comum sobre o vampiro que seduz e domina. É uma narrativa que se aprofunda nas entranhas do medo, explorando não apenas o terror que emana de um ser imortal, mas também as alianças profanas que este pode forjar e as maldições que lança sobre linhagens inteiras. Imagine um mundo onde a própria noite é um campo de batalha, onde a esperança é um lampejo tênue contra uma escuridão avassaladora. É nesse cenário desolador que a figura icônica de Van Helsing, o caçador de monstros por excelência, é chamado para uma missão que testará os limites de sua coragem e de sua sanidade. Ele não é apenas um homem com uma cruz e um alho. Ele é a última linha de defesa contra o mal que ameaça engolir não apenas uma região, mas a própria essência da humanidade. O problema que se apresenta é de proporções cósmicas. Drácula não age sozinho. Uma união sinistra com outra criatura de pesadelo, o monstro de Frankenstein, adiciona uma camada de complexidade e desespero à luta. Essa aliança macabra não é um mero encontro de aberrações. É uma simbiose de terror, onde a força bruta encontra a astúcia milenar, criando um adversário formidável e imprevisível. O foco desta exploração não será apenas a perseguição do vampiro, mas o desvendar dos fios que unem essas entidades, a compreensão da natureza dessa colaboração sombria e o impacto devastador que ela tem sobre aqueles que se atrevem a resistir. Nossa jornada começa com Ana Valerios, uma mulher cuja linhagem carrega o peso de uma maldição secular, uma sombra que a persegue desde o nascimento. Ela é a última de sua família, e a ameaça de Drácula não é apenas uma ameaça a um reino, mas a extinção de sua própria existência.
A convocação de Van Helsing não é um mero acaso. É um chamado desesperado, um último suspiro de resistência contra um destino cruel. O que torna esta narrativa particularmente cativante é a intersecção de duas das mais icônicas figuras do horror gótico e do terror científico, unidas por um propósito comum, mas impulsionadas por histórias de vida radicalmente diferentes. Van Helsing, o erudito, o investigador, o homem que dedicou sua vida a entender e erradicar o sobrenatural, encontra em Anna uma aliada cuja força reside não apenas em suas habilidades de combate, mas em sua resiliência diante de uma tragédia pessoal e familiar. A Transilvânia, mais do que um cenário, é um personagem em si mesma, um lugar onde o passado se recusa a morrer e onde as lendas ganham vida com uma ferocidade arrepiante. A missão de Van Helsing e Anna é, portanto, dupla. Não apenas derrotar seus inimigos, mas também desvendar os segredos ancestrais que ligam Drácula à maldição que assola a família Valerious. Que tipo de pacto foi feito nas eras passadas para selar um destino tão sombrio? Qual o papel do monstro de Frankenstein nesta teia intrincada de horror e desespero? Ao nos aprofundarmos nesta história, nos preparamos para uma jornada que revelará verdades mais sinistras do que qualquer um poderia imaginar, onde a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais tênue e a coragem se torna a única arma contra a escuridão eterna que ameaça consumir tudo. A complexidade da ameaça que Van Helsing e Anna enfrentam reside não apenas na natureza individual de seus adversários, mas na sinergia sinistra que eles estabeleceram. Drácula, com sua longevidade e conhecimento arcano, personifica o poder da manipulação e da sedução, um mestre em explorar as fraquezas humanas e sobrenaturais. Sua habilidade de comandar as criaturas da noite e de influenciar mentes é uma arma formidável por si só. Contudo, a adição do monstro de Frankenstein ao seu arsenal representa uma escalada qualitativa no terror. Essa criatura, nascida da ciência profana e da ambição desmedida, traz consigo uma força bruta e uma resiliência física que desafiam as leis naturais. A junção dessas duas entidades não é uma mera aliança tática. É uma fusão de ideologias de poder, onde a imortalidade vampírica encontra a perversão da vida artificial. O que torna essa parceria particularmente aterradora é a potencial complementariedade de suas habilidades. A astúcia de Drácula para planejar e orquestrar, combinada com a capacidade destrutiva quase ilimitada do monstro, cria um inimigo que opera em múltiplas frentes, tanto no plano físico quanto no psicológico. Pense nisso como a combinação de um estrategista militar genial com uma arma de destruição em massa, ambos animados por uma malevolência intrínseca. Ademais, a maldição que assola a família Valerious, e que se entrelaça com a história de Drácula, adiciona uma dimensão profundamente pessoal à luta. Essa não é uma batalha abstrata contra o mal cósmico, mas um confronto visceral contra um inimigo que atacou diretamente o legado e a continuidade de uma linhagem. A natureza dessa maldição, que se estende por gerações, sugere um pacto ancestral ou um evento traumático que cimentou a conexão entre o vampiro e a família de Anna. Desvendar a origem e os mecanismos dessa maldição é crucial não apenas para quebrar seu domínio, mas para entender a motivação por trás da perseguição implacável de Drácula. Seria uma vingança, uma busca por poder através de um sacrifício ritualístico, ou algo ainda mais sombrio e pessoal? A resposta a essas perguntas é a chave para desmantelar a teia de influência que Drácula teceu ao longo dos séculos, uma teia que agora se estende para abraçar outra abominação da natureza. Consideremos agora o impacto dessa aliança profana no cenário transilvano. A presença de Drácula já era suficiente para instilar medo e desespero, mas a incorporação do monstro de Frankenstein amplifica essa atmosfera opressora. O terror não se limita mais aos limites da noite ou aos sussurros de histórias de vampiros. Agora, a própria Terra parece estar sob uma influência corruptora. As criaturas da noite, sob o comando de Drácula, podem encontrar um novo nível de ferocidade e organização, enquanto a força bruta do monstro pode ser usada para subjugar qualquer resistência física que surja. A comunidade local, já marcada por superstições e pelo medo do desconhecido, estaria em um estado de pânico constante, com relatos de eventos inexplicáveis e aparições aterrorizantes se multiplicando. Como essa dualidade de ameaças afeta a estratégia de Van Helsing? Ele precisa de abordagens diferentes para combater um predador insidioso e uma força imparável. A presença do monstro pode, paradoxalmente, expor certas fraquezas em Drácula, ou vice-versa, criando uma dinâmica onde a exploração de uma pode levar à vulnerabilidade da outra.
Outra camada crucial a ser explorada é a própria natureza da vida que foi dada ao monstro de Frankenstein. Não é apenas a sua criação que é profana, mas a própria existência que ele representa. Ele é um ser sem alma, uma coleção de partes unidas pela ciência, mas desprovido de qualquer conexão com a humanidade ou o divino. Essa condição existencial pode torná-lo um peão ainda mais só nas mãos de Drácula, pois ele pode não possuir as mesmas restrições morais ou emocionais que poderiam limitar um ser humano ou até mesmo um vampiro com uma história mais complexa. A inteligência de Drácula, aliada à força bruta e à desumanidade intrínseca do monstro, cria um adversário que é tanto um terror físico quanto uma violação dos princípios fundamentais da vida e da ordem natural. A forma como Van Helsing, um homem de ciência e fé, aborda um inimigo que desafia ambos os domínios é um ponto de fascínio. Ele vê o monstro como uma vítima da ambição humana, ou como uma abominação que deve ser erradicada a qualquer custo, independentemente de sua origem. A relação entre Drácula e o monstro de Frankenstein transcende a simples conveniência. Sugere uma compreensão mútua de sua condição de outros, de seres que foram rejeitados ou criados fora das normas estabelecidas. Drácula, embora imortal, é um ser amaldiçoado, forçado a viver nas sombras e a se alimentar da vida alheia. O monstro, por sua vez, é uma aberração criada pela ciência, condenado a viver em solidão e a ser temido por sua aparência. Essa solidão compartilhada, essa experiência de marginalização, pode ser a cola que une essas duas figuras improváveis. Ao compreender essa dinâmica, Van Helsing pode encontrar pontos de alavancagem. Será que a lealdade do monstro é inabalável? Ou existe uma centelha de autonomia em sua existência que pode ser explorada? A resposta a essa questão pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso em sua missão. Finalmente, a jornada de Van Helsing e Anna para desvendar os segredos ancestrais não é apenas uma busca por conhecimento, mas uma corrida contra o tempo. Quanto mais Drácula e seu aliado profano solidificam sua aliança, mais difícil se torna a tarefa de erradicá-los. A maldição sobre a família Valerios pode estar se fortalecendo, e cada dia que passa pode significar mais um passo em direção à aniquilação total. A necessidade de entender o passado é, portanto, intrinsecamente ligada à sobrevivência do presente e à esperança de um futuro. Essa interconexão entre história, destino e ação é o que eleva esta narrativa de um simples conto de terror para uma exploração mais profunda da natureza do mal, da resiliência humana e da busca incessante pela verdade, mesmo quando ela reside nas profundezas mais escuras do esquecimento. A natureza da ameaça é multifacetada, e a força combinada de Drácula e do monstro de Frankenstein vai além da mera sinergia de poderes. O vampiro, com seu intelecto aguçado e milênios de experiência em manipulação, não apenas comanda exércitos de criaturas noturnas, mas também exerce uma influência psicológica insidiosa sobre seus oponentes. Ele explora medos profundos, instila dúvidas e corrói a confiança, tornando a própria mente um campo de batalha. O monstro de Frankenstein, por outro lado, representa a força bruta, a resistência implacável e a capacidade de infligir dano físico em uma escala aterradora. Sua origem na ciência profana, na tentativa de usurpar o poder da criação, o torna um símbolo da transgressão contra as leis naturais e divinas. A união dessas duas entidades não é, portanto, um mero acordo de conveniência. É uma convergência de ideologias de poder que se complementam de maneira horripilante. A astúcia e o controle de Drácula, quando aplicados a um ser de força física quase ilimitada e desprovido de empatia, criam um adversário que é simultaneamente um estrategista mestre e uma força da natureza incontrolável. Em contrapartida, enquanto Drácula opera nas sombras, manipulando eventos e explorando as vulnerabilidades humanas, o monstro de Frankenstein é uma presença mais direta e aterradora. Sua existência é uma afronta à ordem natural, um testemunho da ambição desmedida e das consequências imprevistas da ciência levada ao extremo. A forma como essas duas ameaças se manifestam e interagem no cenário transilvano oferece uma perspectiva única sobre a natureza do mal. Drácula pode usar o monstro como seu braço executor, uma ferramenta para instilar pânico e esmagar qualquer resistência organizada, enquanto o próprio monstro, em sua solidão e alienação, pode ser suscetível à influência e à manipulação de Drácula. Essa dinâmica complexa exige de Van Helsing uma adaptação constante de suas táticas, pois ele deve não apenas confrontar as habilidades individuais de cada um, mas também antecipar as estratégias conjuntas que essa aliança profana pode empregar. Ademais,
A questão da origem da maldição que aflige a família Valerios adiciona uma camada de complexidade histórica e pessoal à narrativa. Essa maldição não é um evento aleatório, mas sim o resultado de um pacto ancestral ou de um evento traumático que cimentou uma conexão sombria entre o clã e o vampiro. A natureza dessa ligação intergeracional sugere que a história de Drácula está intrinsecamente entrelaçada com o destino da família Valerios, talvez como uma forma de vingança, um desejo de poder ou um ritual sombrio. Desvendar os detalhes dessa maldição é crucial, pois pode revelar não apenas as motivações de Drácula, mas também as fraquezas que podem ser exploradas para quebrar seu domínio. A busca pela verdade histórica se torna, portanto, uma arma poderosa na luta contra um inimigo que se alimenta do esquecimento e da ignorância. Outra faceta a ser considerada é a forma como a presença dessas duas abominações afeta a psique da população local. A Transilvânia, já um lugar de lendas e superstições, torna-se um caldeirão de terror absoluto. Relatos de encontros com o monstro, com sua força destrutiva e aparência grotesca, se misturam a histórias de desaparecimentos misteriosos e de uma influência sombria emanando das fortalezas de Drácula. Essa atmosfera de medo constante, onde a realidade se confunde com o pesadelo, pode paralisar a vontade de resistir e criar um ambiente propício para a expansão do poder de Drácula. A coragem de Van Helsing e Anna não reside apenas em sua capacidade de lutar fisicamente, mas em sua determinação em manter a esperança e a sanidade em um mundo onde o terror se tornou a norma. A forma como Drácula manipula a percepção pública e a desinformação também é um elemento crucial. Ele pode usar a fama aterrorizante do monstro de Frankenstein para desviar a atenção de suas próprias atividades ou para criar um véu de medo que impeça qualquer investigação aprofundada. Ao pintar o monstro como a única ameaça, ele pode operar com maior liberdade, consolidando seu poder e preparando o terreno para seus planos mais sinistros. Essa estratégia de desviar o foco, de criar um bode expiatório aterrorizante, é uma tática clássica de manipulação que demonstra a profundidade da astúcia de Drácula. Finalmente, a própria existência do monstro de Frankenstein, como uma criatura ressuscitada pela ciência, levanta questões filosóficas sobre a vida, e a alma. Ele é um ser senciente ou uma marionete sem vontade própria. Essa ambiguidade pode ser explorada por Drácula, que vê no monstro um reflexo de sua própria condição de ser morto-vivo, um ser fora das leis naturais. A compreensão dessa dualidade, dessa interconexão entre o sobrenatural e o científico profano, é vital para que Van Helsing possa traçar um plano eficaz. A luta contra Drácula e seu aliado não é apenas uma batalha por sobrevivência física, mas uma luta para preservar a própria sanidade e a ordem natural do mundo. A interação entre Drácula e o monstro de Frankenstein, contudo, transcende a mera conveniência estratégica. Revela uma profunda ressonância em suas existências anômalas. O vampiro, condenado a uma imortalidade solitária e a uma dependência vampírica que o isola da humanidade, encontra no monstro um reflexo distorcido de sua própria condição de ser fora do lugar. Da mesma forma, a criatura, um amálgama de partes mortas insufladas pela vida através de meios não naturais, carrega o fardo da rejeição e do medo universal. Essa solidão compartilhada, essa experiência de ser um pária, uma aberração aos olhos do mundo, serve como um elo peculiar que une essas duas figuras tão díspares. Essa compreensão mútua da marginalização pode ser a base sobre a qual Drácula constrói sua influência sobre o monstro, explorando essa vulnerabilidade existencial para solidificar sua aliança. É como se um artista sombrio, ciente da dor de uma tela rasgada, decidisse usar essa falha para pintar uma nova e terrível obra-prima. Ademais, é imperativo analisar como essa união profana se manifesta no tecido social e geográfico da Transilvânia. A mera presença de Drácula já era suficiente para instilar um pavor latente, um medo que se manifestava em superstições e rituais de proteção. Agora, com a adição da força destrutiva e da aparência grotesca do monstro de Frankenstein, o terror se torna palpável, uma ameaça física iminente que assola vilarejos e se esconde nas paisagens desoladas. Imagine os camponeses, já apreensivos com os sussurros de vampiros, agora testemunhando a passagem de uma silhueta colossal e distorcida sob a luz da lua. Essa dualidade de ameaças, a insidiosa e a avassaladora, cria um ambiente de paranoia generalizada, onde a própria terra parece conspirar contra seus habitantes. Uma camada adicional a ser considerada é a potencial influência de Drácula sobre a psique do monstro. Sendo este último uma criatura sem uma base moral ou religiosa sólida,
Desprovido de uma alma no sentido tradicional, ele pode ser mais suscetível à manipulação e à sugestão. Drácula, com sua vasta experiência em corromper e controlar mentes, poderia explorar essa fragilidade, incutindo no monstro um senso de propósito ou lealdade que, na verdade, serve apenas aos seus próprios desígnios nefastos. Pense em um maestro habilidoso, capaz de extrair uma melodia dissonante de um instrumento defeituoso, moldando o som bruto da criatura em uma arma afinada para sua vontade. Essa manipulação psicológica, operando nas entranhas da própria existência do monstro, representa um que transcende a força física. Além disso, a forma como essa aliança impacta as estratégias de Van Helsing é fascinante. Ele, um homem de ciência e fé, precisa confrontar não apenas um ser sobrenatural ancestral, mas também uma abominação nascida da ciência profana. Essa dualidade exige uma abordagem multifacetada. Enquanto a fé e os métodos tradicionais podem ser eficazes contra Drácula, a força bruta e a resistência do monstro podem exigir soluções mais pragmáticas. Talvez, até mesmo o uso de princípios científicos para neutralizá-lo. A batalha se torna um complexo jogo de xadrez, onde cada peça, com suas próprias regras e movimentos, deve ser considerada em relação às outras. Outro ponto crucial é a questão da origem da maldição que une a família Valeriosa a Drácula. Essa ligação ancestral, que se estende por gerações, sugere um pacto sombrio ou um evento definidor no passado. Compreender a natureza dessa conexão é fundamental para desmantelar o poder de Drácula. Seria uma dívida uma busca por vingança, ou um ritual que conferiu ao vampiro um poder adicional sobre a linhagem de Ana. Desvendar esses segredos é como desenterrar um mapa antigo que revela a localização de um tesouro, ou, neste caso, a fraqueza oculta de um inimigo formidável. Finalmente, a própria existência do monstro de Frankenstein, como uma entidade criada artificialmente, levanta questões sobre a sanidade e a moralidade por trás de sua concepção. A ambição desmedida de seu criador, a tentativa de usurpar o papel da natureza ou de Deus, é um eco sombrio da própria arrogância que Drácula personifica em sua busca pela imortalidade e pelo poder. Essa interconexão entre a transgressão científica e a transgressão sobrenatural cria uma teia de horror que Van Helsing e Ana devem desvendar, pois a verdade por trás dessas abominações pode ser mais perturbadora do que qualquer pesadelo. A complexidade da ameaça que Van Helsing e Ana enfrentam não se limita à simples soma de suas capacidades individuais, mas reside na forma intrincada como suas metodologias e origens se entrelaçam para criar um ecossistema de terror sem precedentes. Drácula, como um predador ancestral, opera com uma compreensão inata das fraquezas humanas e sobrenaturais, manipulando não apenas o corpo, mas a própria psique. Ele é o arquiteto de pesadelos, tecendo teias de influência que corroem a sanidade e semeiam a discórdia. Em contraste, o monstro de Frankenstein representa um tipo diferente de anomalia. Uma força da natureza corrompida pela ciência profana, um ser que personifica a transgressão contra os limites da vida e da sua existência é um testemunho da ambição humana em usurpar o papel da criação, um feito que, embora científico em sua origem, se manifesta como uma abominação sobrenatural. Pense na dinâmica como a de um vírus altamente contagioso e um terremoto devastador agindo em conjunto. O vírus, Drácula, se infiltra sutilmente, explorando as defesas do hospedeiro e se replicando em seu interior, minando sua resistência de dentro para fora. O terremoto, o monstro, é um evento cataclísmico, uma demonstração de poder bruto e incontrolável que arrasa tudo em seu caminho. A eficácia dessa aliança reside na capacidade de Drácula de direcionar a força destrutiva do monstro, transformando-o de uma força caótica em uma arma calculada e direcionada. Ele não apenas libera o monstro, ele o comanda, o orienta, o transforma em uma extensão de sua própria vontade maligna, usando sua força para romper defesas que nem mesmo a astúcia de Drácula conseguiria penetrar sozinha. Ademais, a própria natureza da vida conferida ao monstro de Frankenstein adiciona uma camada ontológica à ameaça. Ele é uma criatura sem alma, um amálgama de fragmentos mortos reanimados por meios que desafiam a compreensão divina e natural. Essa ausência de uma conexão intrínseca com o sagrado ou o ético o torna um receptáculo perfeito para a influência de Drácula. Se o vampiro é um mestre em corromper almas vivas, ele encontra no monstro um terreno fértil para moldar uma lealdade que não é temperada por moralidade ou remorso. Imagine um escultor que, em vez de trabalhar com mármore, utiliza fragmentos de rocha sem forma, moldando-os com precisão em uma arma terrível,
uma obra de arte profana nascida da manipulação. Essa plasticidade existencial do monstro é a chave para sua periculosidade amplificada sob o comando de Drácula. É crucial considerar, também, como essa união afeta a percepção da própria Transilvânia e seu folclore. As lendas locais, que antes se concentravam predominantemente no temor aos vampiros, agora precisam incorporar a figura aterradora do monstro de Frankenstein. Essa fusão de terrores arquetípicos cria um cenário onde o sobrenatural e o científico profano se misturam de forma inextricável. A própria paisagem transilvana, com suas florestas sombrias e castelos imponentes, torna-se um palco para essa nova e mais complexa forma de horror. Os medos ancestrais se mesclam com a ansiedade gerada pela ciência descontrolada, resultando em uma atmosfera de pavor que é ao mesmo tempo familiar e perturbadoramente nova. A história de Ana Valerios, por exemplo, que carrega a maldição de sua linhagem, pode ser exacerbada por essa nova ameaça, pois a própria natureza da maldição pode ser recontextualizada à luz da ciência profana que deu origem ao monstro. Outro ponto a ser explorado é a possível origem da aliança, que pode ir além da conveniência tática. Poderia haver uma conexão histórica ou filosófica entre Drácula e o criador do monstro, Victor Frankenstein? Talvez ambos compartilhassem uma ambição similar de transcender as limitações humanas, um buscando a imortalidade e o outro a manipulação da própria vida. Se essa conexão for explorada, a aliança entre Drácula e o monstro pode ser vista como a continuação de um legado sombrio, uma manifestação de ideias SAS que atravessam gerações e disciplinas. A missão de Van Helsing, portanto, não seria apenas combater criaturas, mas desmantelar um sistema de crenças e práticas SAS que ameaçam a própria estrutura da existência. Finalmente, a forma como essa dualidade de ameaças impacta a estratégia de Van Helsing é fundamental. Ele, um estudioso do oculto e um homem de ação, deve adaptar suas táticas para enfrentar um inimigo que opera em múltiplos níveis. Enquanto a fé e os métodos tradicionais podem ser eficazes contra Drácula, a força bruta e a resistência do monstro podem exigir uma abordagem mais científica e pragmática. A batalha se torna um complexo jogo de xadrez, onde cada movimento do adversário, seja ele vampírico ou fabricado, deve ser antecipado e neutralizado. Compreender a sinergia entre essas duas forças é o primeiro passo para encontrar uma brecha na defesa aparentemente impenetrável que elas criaram. A influência de Drácula sobre o monstro de Frankenstein não se limita a uma mera manipulação de vontades. Ela se aprofunda na exploração da própria identidade fragmentada da criatura. O vampiro, com sua compreensão milenar da natureza humana e de suas falhas, reconhece que o monstro, sendo um amálgama de partes desconexas, carece de um senso de unidade e pertencimento. Drácula, portanto, oferece uma narrativa, uma pseudocausa que confere um propósito a essa existência fragmentada. Ele pode apresentar a luta contra Van Helsing e Ana não como uma mera subjugação, mas como uma revolta contra um mundo que os rejeitou, um mundo que teme e condena tanto o vampiro quanto a abominação científica. Para o monstro, que anseia por significado em sua existência solitária e aterradora, essa narrativa pode ser irresistível, oferecendo um senso de identidade e pertencimento dentro da estrutura sinistra de Drácula. Considere como um indivíduo alienado pode ser seduzido por ideologias extremistas que prometem aceitação e um propósito maior. O monstro de Frankenstein, desprovido de alicerces morais ou sociais, é um candidato perfeito para tal manipulação. Ademais, a forma como Drácula pode explorar a fisiologia única do monstro abre novas avenidas para o combate. O vampiro, com seu conhecimento arcano sobre a biologia e as vulnerabilidades de seres não humanos, pode identificar pontos fracos específicos na estrutura do monstro, ou, inversamente, descobrir como potencializar suas capacidades. Por exemplo, se a força do monstro deriva de uma fonte de energia específica ou de uma complexidade anatômica, Drácula pode aprender a protegê-la ou até mesmo a utilizá-la de maneiras novas e devastadoras. Talvez ele descubra que a energia vital extraída de vítimas específicas pode alimentar o monstro de uma forma mais eficiente, ou que certas substâncias, comuns nos rituais vampíricos, possam aumentar sua resistência ou agressividade. Essa colaboração, portanto, não é apenas sobre comando, mas sobre otimização mútua de suas naturezas aberrantes. Em contrapartida, a própria fragilidade da criação do monstro pode ser uma vulnerabilidade explorada por Drácula de uma maneira mais sutil. A criatura, sendo um construto,
pode ser suscetível a influências ambientais ou a certas frequências que perturbem seu funcionamento, algo que Drácula, com sua sensibilidade aguçada a energias e ambientes, poderia identificar. Imagine um músico experiente que descobre a nota exata que pode fazer uma estrutura de vidro vibrar até se estilhaçar. Drácula, em sua busca por controle, pode estar procurando essa nota para desestabilizar a própria integridade do monstro, talvez para mantê-lo sob controle ou para usá-lo como um tático, se necessário. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, sugerindo que o monstro pode não ser um aliado leal, mas uma ferramenta que pode ser quebrada ou autodestruída. Outro aspecto crucial é a maneira como a história pessoal de Anna Valeriou se conecta com essa nova dinâmica. A maldição que assola sua família, transmitida através de gerações, pode ter sido influenciada ou até mesmo exacerbada pela ascensão de Drácula e pela criação do monstro. Talvez a energia vital ou o sofrimento gerado pela maldição tenham servido de catalisador para a reanimação do monstro, ou para a consolidação do poder de Drácula. Quando você, como espectador, reflete sobre a resiliência de Anna diante de uma ameaça que se manifesta de formas tão diversas e interconectadas, percebe-se que sua luta não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror que se alimenta de história, ciência e da própria essência da vida. Finalmente, é preciso considerar a possibilidade de que a aliança não seja puramente forçada ou manipuladora, mas que exista um elemento de compreensão mútua, por mais distorcida que seja. Ambos, Drácula e o monstro, são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia. Essa experiência compartilhada de alienação pode criar um laço tênue, uma solidariedade sombria. Drácula, ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, pode estar, de certa forma, oferecendo um lar, um propósito para um ser que nunca conheceu nenhum dos dois. Essa complexidade na relação sugere que a derrota de um pode não significar a derrota do outro, e que a compreensão completa de sua dinâmica é essencial para o sucesso de Van Helsing. A arquitetura da influência de Drácula sobre a criatura de Frankenstein é tão intrincada quanto a própria anatomia do monstro. Não se trata apenas de um comando militar, mas de uma exploração da psique em sua forma mais rudimentar. Ao invés de impor sua vontade de forma direta, o vampiro pode ter recorrido à criação de uma narrativa coesa para a existência fragmentada do monstro. Pense no vampiro como um roteirista sombrio, apresentando ao monstro um enredo onde ele não é uma aberração acidental, mas um agente necessário em uma luta contra um mundo que o rejeitou e teme. Essa narrativa pode pintar Van Helsing e Anna não como heróis, mas como representantes de um sistema opressor, os guardiões de uma ordem que marginalizou e condenou tanto Drácula quanto a criatura. Para um ser que nasceu da rejeição e vive em constante solidão, essa promessa de pertencimento e propósito, por mais sinistra que seja, pode ser um chamariz poderoso, uma âncora em um mar de existência sem sentido. Ademais, a compreensão profunda que Drácula possui sobre as leis naturais e as vulnerabilidades de seres que transcendem a norma humana permite-lhe otimizar as capacidades do monstro de maneiras que ultrapassam a mera força bruta. Imagine o vampiro como um alquimista do terror, experimentando com a fisiologia única da criatura. Ele pode ter descoberto que certas energias vitais, extraídas de vítimas específicas, não apenas sustentam o monstro, mas amplificam sua resistência física ou sua capacidade de regeneração. Talvez, ao observar o ciclo de vida e que ele próprio desafia, Drácula tenha identificado um padrão na anatomia artificial do monstro que pode ser manipulado. Essa simbiose não é apenas de comando, mas de uma mútua adaptação e aprimoramento, onde um aprende com a natureza profana do outro, refinando suas habilidades para um objetivo comum e aterrador. Contudo, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar. Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valeriou
marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica, possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias. Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e do que uma simples relação de mestre e servo. A intrincada teia de influência que Drácula exerce sobre o monstro de Frankenstein se estende para além da mera manipulação psicológica, mergulhando nas profundezas da própria ontologia da criatura. O vampiro, com sua vastidão de conhecimento sobre as leis naturais e as anomalias que desafiam a compreensão humana, percebe que a existência fragmentada do monstro, um amálgama de partes mortas unidas por meios não naturais, carece de um senso de unidade e propósito. Drácula, atuando como um arquiteto de pesadelos, constrói uma narrativa coesa para essa existência desarticulada. Ele não apresenta ao monstro uma história de acidente ou de abominação, mas sim um enredo onde a criatura é um agente necessário em uma luta primordial contra um mundo que os marginalizou e teme. Para um ser que nasceu da rejeição e vive em perpétua solidão, essa promessa de pertencimento e propósito, por mais sinistra que seja, torna-se um poderoso chamariz, uma âncora em um mar de existência sem sentido. Agora, considere como essa dinâmica se aplica quando você pensa em indivíduos alienados que buscam validação em ideologias extremistas. O monstro de Frankenstein, desprovido de alicerces morais ou sociais, é um espelho sombrio dessa vulnerabilidade humana. Ademais, a forma como Drácula pode otimizar as capacidades do monstro, explorando sua fisiologia única, abre novas avenidas para o combate. O vampiro, como um alquimista do terror, experimenta com a constituição artificial da criatura, descobrindo que certas energias vitais, extraídas de vítimas específicas, não apenas sustentam o monstro, mas amplificam sua resistência física ou sua capacidade de regeneração. Ao observar o ciclo de vida e que ele próprio desafia, Drácula pode ter identificado um padrão na anatomia artificial do monstro que pode ser explorado. Talvez ele tenha descoberto que a energia vital de certas linhagens, como a de Anna Valerios, possa alimentar o monstro de uma forma mais eficiente, ou que substâncias específicas, comuns em rituais vampíricos, possam aumentar sua resistência ou agressividade. Essa simbiose não é apenas de comando, mas de uma mútua adaptação e aprimoramento, onde um aprende com a natureza profana do outro, refinando suas habilidades para um objetivo comum e aterrador. Contudo, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar. Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Essa descoberta seria o equivalente a encontrar a nota dissonante perfeita para arruinar uma sinfonia. Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valerios, marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças.
A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo-o com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica, possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias. Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e sã do que uma simples relação de mestre e servo. É como se dois náufragos, cada um em sua ilha deserta, encontrassem um ao outro e decidissem construir um forte juntos contra o oceano que os abandonou. A natureza da influência de Drácula sobre o monstro de Frankenstein transcende a mera manipulação psicológica, adentrando o domínio da redefinição existencial. O vampiro, com sua vasta experiência em decifrar as complexidades da alma humana e suas falhas, percebe que a existência fragmentada do monstro, um amálgama de partes mortas unidas por meios não naturais, carece de um senso intrínseco de unidade e pertencimento. Drácula, agindo como um arquiteto de pesadelos, constrói uma narrativa coesa para essa existência desarticulada. Ele não apresenta ao monstro uma história de acidente ou de abominação, mas sim um enredo onde a criatura é um agente necessário em uma luta primordial contra um mundo que os marginalizou e teme. Essa narrativa, ao pintar Van Helsing e Anna não como heróis, mas como representantes de um sistema opressor, os guardiões de uma ordem que condenou tanto o vampiro quanto a criatura, torna-se um poderoso chamariz. Para um ser que nasceu da rejeição e vive em perpétua solidão, essa promessa de pertencimento e propósito, por mais sinistra que seja, torna-se uma âncora em um mar de existência sem sentido. Pense em como indivíduos alienados podem ser seduzidos por ideologias extremistas que prometem aceitação e um propósito maior. O monstro de Frankenstein, desprovido de alicerces morais ou sociais, é um espelho sombrio dessa vulnerabilidade humana. Além disso, a forma como Drácula pode otimizar as capacidades do monstro, explorando sua fisiologia única, abre novas avenidas para o combate. O vampiro, como um alquimista do terror, experimenta com a constituição artificial da criatura, descobrindo que certas energias vitais, extraídas de vítimas específicas, não apenas sustentam o monstro, mas amplificam sua resistência física ou sua capacidade de regeneração. Ao observar o ciclo de vida e que ele próprio desafia, Drácula pode ter identificado um padrão na anatomia artificial do monstro que pode ser explorado. Talvez ele tenha descoberto que a energia vital de certas linhagens, como a de Anna Valerios, possa alimentar o monstro de uma forma mais eficiente, ou que substâncias específicas, comuns em rituais vampíricos, possam aumentar sua resistência ou agressividade. Essa simbiose não é apenas de comando, mas de uma mútua adaptação e aprimoramento, onde um aprende com a natureza profana do outro, refinando suas habilidades para um objetivo comum e aterrador. Contudo, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar. Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Essa descoberta seria o equivalente a encontrar a nota dissonante perfeita para arruinar uma sinfonia. Um conhecimento só que pode ser usado tanto para controle quanto para destruição.
Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valerios, marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo-o com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados, um testemunho da força do espírito humano diante de adversidades inimagináveis. A influência de Drácula sobre a criatura de Frankenstein, agora, desdobra-se em uma camada ainda mais sutil: a manipulação da própria percepção sensorial do monstro. O vampiro, com sua existência milenar e sua capacidade de sentir as energias sutis que permeiam o mundo, pode ter descoberto que as sensações do monstro, sua visão, audição, tato, são maleáveis, passíveis de serem distorcidas ou amplificadas. Imagine Drácula sintonizando a percepção do monstro como um maestro afinaria um instrumento desafinado. Ele poderia, por exemplo, fazer com que sons inofensivos soassem como ameaças iminentes, ou que as figuras pacíficas de aldeões parecessem grotescas e hostis. Essa manipulação sensorial, ao distorcer a realidade percebida pelo monstro, não apenas o torna um guerreiro mais implacável, mas também o isola ainda mais, minando qualquer possibilidade de compreensão ou empatia com o mundo exterior. Pense nisso como o efeito de um espelho curvo que distorce a imagem refletida, fazendo com que até mesmo o familiar pareça monstruoso. Ademais, a inteligência de Drácula pode ter identificado um padrão nas reações instintivas do monstro, aprendendo a antecipar e a explorar seus reflexos de forma a criar um efeito cascata de destruição. Em vez de simplesmente direcionar o monstro para um alvo, Drácula poderia orquestrar cenários onde a força bruta da criatura, desencadeada por um estímulo específico, atingisse múltiplos objetivos simultaneamente. Imagine uma reação em cadeia. O monstro ataca um objeto, que derruba outro, que por sua vez libera uma substância ou causa um colapso estrutural que afeta uma área maior. Drácula, ao entender a mecânica da força do monstro, pode transformá-lo numa arma de demolição controlada, onde cada ação desencadeia uma série de consequências devastadoras, ampliando o alcance do terror para além do confronto direto. Contudo, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar. Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Essa descoberta seria o equivalente a encontrar a nota dissonante perfeita para arruinar uma sinfonia. Um conhecimento só que pode ser usado tanto para controle quanto para destruição. Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valerios, marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados, um testemunho da força do espírito humano diante de adversidades inimagináveis. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica, possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias.
Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e sã do que uma simples relação de mestre e servo. É como se dois náufragos, cada um em sua ilha deserta, encontrassem um ao outro e decidissem construir um forte juntos contra o oceano que os abandonou. A estratégia de Drácula para manipular a percepção sensorial do monstro de Frankenstein revela uma faceta ainda mais insidiosa de seu controle: a criação de uma realidade alternativa para a criatura. Ao invés de simplesmente distorcer o que o monstro vê ou ouve, o vampiro pode estar ativamente construindo um mundo de sensações que reforça sua narrativa de perseguição. Por exemplo, ele pode fazer com que os sons de uma floresta pacífica se transformem em sussurros ameaçadores, ou que a luz do sol, normalmente associada à vida, pareça agressiva e alienígena para a criatura. Essa manipulação não é apenas sobre causar medo. É sobre isolar o monstro de qualquer possível conexão com a realidade objetiva, tornando-o completamente dependente da percepção que Drácula lhe fornece. Imagine um indivíduo que, após um trauma, passa a interpretar todos os estímulos externos através de um filtro de desconfiança e, o monstro, em sua condição de ser artificial, torna-se um receptáculo ainda mais fértil para essa distorção induzida. Ademais, a inteligência de Drácula pode ter identificado um padrão nas reações instintivas do monstro, aprendendo a antecipar e a explorar seus reflexos de forma a criar um efeito cascata de destruição. Em vez de simplesmente direcionar o monstro para um alvo, Drácula poderia orquestrar cenários onde a força bruta da criatura, desencadeada por um estímulo específico, atingisse múltiplos objetivos simultaneamente. Por exemplo, ele poderia fazer com que um som específico, um grito de animal assustado, por exemplo, fizesse com que o monstro atacasse um objeto inofensivo, que, ao cair, desencadeasse uma reação em cadeia. Derrubaria uma pilha de pedras, que por sua vez liberaria um gás venenoso natural da região ou causaria um colapso estrutural em uma antiga ruína, afetando uma área maior. Drácula, ao entender a mecânica da força do monstro, pode transformá-lo numa arma de demolição controlada, onde cada ação desencadeia uma série de consequências devastadoras, ampliando o alcance do terror para além do confronto direto. Contudo, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar. Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Essa descoberta seria o equivalente a encontrar a nota dissonante perfeita para arruinar uma sinfonia. Um conhecimento só que pode ser usado tanto para controle quanto para destruição, talvez como um último recurso para evitar que o monstro caia nas mãos de Van Helsing. Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valerios, marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados, um testemunho da força do espírito humano diante de adversidades inimagináveis, forçando-a a confrontar não apenas o mal externo, mas também as próprias raízes de seu sofrimento familiar. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica,
possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias. Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e do que uma simples relação de mestre e servo. É como se dois náufragos, cada um em sua ilha deserta, encontrassem um ao outro e decidissem construir um forte juntos contra o oceano que os abandonou. Uma aliança forjada na solidão e na adversidade compartilhada, uma força a ser subestimada em sua singularidade sombria. A influência de Drácula sobre a criatura de Frankenstein, agora, desdobra-se em uma camada ainda mais sutil: a manipulação da própria percepção sensorial do monstro. O vampiro, com sua existência milenar e sua capacidade de sentir as energias sutis que permeiam o mundo, pode ter descoberto que as sensações do monstro, sua visão, audição, tato, são maleáveis, passíveis de serem distorcidas ou amplificadas. Imagine Drácula sintonizando a percepção do monstro como um maestro afinaria um instrumento desafinado. Ele poderia, por exemplo, fazer com que sons inofensivos soassem como ameaças iminentes, ou que as figuras pacíficas de aldeões parecessem grotescas e hostis. Essa manipulação sensorial, ao distorcer a realidade percebida pelo monstro, não apenas o torna um guerreiro mais implacável, mas também o isola ainda mais, minando qualquer possibilidade de compreensão ou empatia com o mundo exterior. Pense nisso como o efeito de um espelho curvo que distorce a imagem refletida, fazendo com que até mesmo o familiar pareça monstruoso. Ademais, a inteligência de Drácula pode ter identificado um padrão nas reações instintivas do monstro, aprendendo a antecipar e a explorar seus reflexos de forma a criar um efeito cascata de destruição. Em vez de simplesmente direcionar o monstro para um alvo, Drácula poderia orquestrar cenários onde a força bruta da criatura, desencadeada por um estímulo específico, atingisse múltiplos objetivos simultaneamente. Por exemplo, ele poderia fazer com que um som específico, um grito de animal assustado, por exemplo, fizesse com que o monstro atacasse um objeto inofensivo, que, ao cair, desencadeasse uma reação em cadeia. Derrubaria uma pilha de pedras, que por sua vez liberaria um gás venenoso natural da região ou causaria um colapso estrutural em uma antiga ruína, afetando uma área maior. Drácula, ao entender a mecânica da força do monstro, pode transformá-lo numa arma de demolição controlada, onde cada ação desencadeia uma série de consequências devastadoras, ampliando o alcance do terror para além do confronto direto. Contudo, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar. Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Essa descoberta seria o equivalente a encontrar a nota dissonante perfeita para arruinar uma sinfonia. Um conhecimento só que pode ser usado tanto para controle quanto para destruição, talvez como um último recurso para evitar que o monstro caia nas mãos de Van Helsing. Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valerius, marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo-o com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados, um testemunho da força do espírito humano diante de adversidades inimagináveis,
forçando-a a confrontar não apenas o mal externo, mas também as próprias raízes de seu sofrimento familiar. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica, possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias. Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e do que uma simples relação de mestre e servo. É como se dois náufragos, cada um em sua ilha deserta, encontrassem um ao outro e decidissem construir um forte juntos contra o oceano que os abandonou. Uma aliança forjada na solidão e na adversidade compartilhada, uma força a ser subestimada em sua singularidade sombria. A capacidade de Drácula em manipular a percepção sensorial do monstro de Frankenstein abre um leque de possibilidades aterrorizantes que vão além da mera distorção da realidade. O vampiro, com sua existência milenar e sua capacidade de sentir as energias sutis que permeiam o mundo, pode ter descoberto que as sensações do monstro, sua visão, audição, tato, são maleáveis, passíveis de serem distorcidas ou amplificadas de maneiras que reforçam a narrativa de perseguição. Imagine Drácula sintonizando a percepção do monstro como um maestro afinaria um instrumento desafinado. Ele poderia, por exemplo, fazer com que sons inofensivos soassem como ameaças iminentes, ou que as figuras pacíficas de aldeões parecessem grotescas e hostis. Essa manipulação sensorial, ao distorcer a realidade percebida pelo monstro, não apenas o torna um guerreiro mais implacável, mas também o isola ainda mais, minando qualquer possibilidade de compreensão ou empatia com o mundo exterior. Agora, considere como essa tática se aplicaria quando você, diante de uma situação ambígua, se encontra interpretando estímulos externos através de um filtro de desconfiança e, o monstro, em sua condição de ser artificial, torna-se um receptáculo ainda mais fértil para essa distorção induzida, transformando o mundo ao seu redor em um reflexo de sua própria alienação. Ademais, a inteligência de Drácula pode ter identificado um padrão nas reações instintivas do monstro, aprendendo a antecipar e a explorar seus reflexos de forma a criar um efeito cascata de destruição. Em vez de simplesmente direcionar o monstro para um alvo, Drácula poderia orquestrar cenários onde a força bruta da criatura, desencadeada por um estímulo específico, atingisse múltiplos objetivos simultaneamente. Por exemplo, ele poderia fazer com que um som específico, um grito de animal assustado, por exemplo, fizesse com que o monstro atacasse um objeto inofensivo, que, ao cair, desencadeasse uma reação em cadeia. Derrubaria uma pilha de pedras, que por sua vez liberaria um gás venenoso natural da região ou causaria um colapso estrutural em uma antiga ruína, afetando uma área maior. Drácula, ao entender a mecânica da força do monstro, pode transformá-lo numa arma de demolição controlada, onde cada ação desencadeia uma série de consequências devastadoras, ampliando o alcance do terror para além do confronto direto. Essa estratégia demonstra uma compreensão profunda de sistemas complexos, aplicando-a para maximizar o caos e o pânico. Contudo, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar. Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Essa descoberta seria o equivalente a encontrar a nota dissonante perfeita para arruinar uma sinfonia, um conhecimento só que pode ser usado tanto para controle quanto para destruição, talvez como um último recurso para evitar que o monstro caia nas mãos de Van Helsing, garantindo que seu poder destrutivo não seja, de forma alguma, redirecionado. Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valerios, marcada pela maldição de sua linhagem,
pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo-o com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados, um testemunho da força do espírito humano diante de adversidades inimagináveis, forçando-a a confrontar não apenas o mal externo, mas também as próprias raízes de seu sofrimento familiar. Ao enfrentar essas forças, Anna é compelida a desenterrar segredos que podem ser tão SOS quanto os inimigos que ela combate. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica, possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias. Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e do que uma simples relação de mestre e servo. É como se dois náufragos, cada um em sua ilha deserta, encontrassem um ao outro e decidissem construir um forte juntos contra o oceano que os abandonou, uma aliança forjada na solidão e na adversidade compartilhada. Uma força a ser subestimada em sua singularidade sombria, pois essa conexão, por mais pervertida que seja, confere-lhes uma unidade que desafia as abordagens convencionais de combate ao mal. A capacidade de Drácula em manipular a percepção sensorial do monstro de Frankenstein abre um leque de possibilidades aterrorizantes que vão além da mera distorção da realidade. O vampiro, com sua existência milenar e sua capacidade de sentir as energias sutis que permeiam o mundo, pode ter descoberto que as sensações do monstro, sua visão, audição, tato, são maleáveis, passíveis de serem distorcidas ou amplificadas de maneiras que reforçam a narrativa de perseguição. Imagine Drácula sintonizando a percepção do monstro como um maestro afinaria um instrumento desafinado. Ele poderia, por exemplo, fazer com que sons inofensivos soassem como ameaças iminentes, ou que as figuras pacíficas de aldeões parecessem grotescas e hostis. Essa manipulação sensorial, ao distorcer a realidade percebida pelo monstro, não apenas o torna um guerreiro mais implacável, mas também o isola ainda mais, minando qualquer possibilidade de compreensão ou empatia com o mundo exterior. Agora, considere como essa tática se aplicaria quando você, diante de uma situação ambígua, se encontra interpretando estímulos externos através de um filtro de desconfiança e, o monstro, em sua condição de ser artificial, torna-se um receptáculo ainda mais fértil para essa distorção induzida, transformando o mundo ao seu redor em um reflexo de sua própria alienação. Ademais, a inteligência de Drácula pode ter identificado um padrão nas reações instintivas do monstro, aprendendo a antecipar e a explorar seus reflexos de forma a criar um efeito cascata de destruição. Em vez de simplesmente direcionar o monstro para um alvo, Drácula poderia orquestrar cenários onde a força bruta da criatura, desencadeada por um estímulo específico, atingisse múltiplos objetivos simultaneamente. Por exemplo, ele poderia fazer com que um som específico, um grito de animal assustado, por exemplo, fizesse com que o monstro atacasse um objeto inofensivo, que, ao cair, desencadeasse uma reação em cadeia. Derrubaria uma pilha de pedras, que por sua vez liberaria um gás venenoso natural da região ou causaria um colapso estrutural em uma antiga ruína, afetando uma área maior. Drácula, ao entender a mecânica da força do monstro, pode transformá-lo numa arma de demolição controlada, onde cada ação desencadeia uma série de consequências devastadoras, ampliando o alcance do terror para além do confronto direto. Essa estratégia demonstra uma compreensão profunda de sistemas complexos, aplicando-a para maximizar o caos e o pânico. Contudo, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar.
Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Essa descoberta seria o equivalente a encontrar a nota dissonante perfeita para arruinar uma sinfonia. Um conhecimento só que pode ser usado tanto para controle quanto para destruição. Talvez como um último recurso para evitar que o monstro caia nas mãos de Van Helsing, garantindo que seu poder destrutivo não seja, de forma alguma, redirecionado. Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Ana Valerios, marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo com o desespero que ele semeia. A luta de Ana, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados, um testemunho da força do espírito humano diante de adversidades inimagináveis, forçando-a a confrontar não apenas o mal externo, mas também as próprias raízes de seu sofrimento familiar. Ao enfrentar essas forças, Ana é compelida a desenterrar segredos que podem ser tão SOS quanto os inimigos que ela combate. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica, possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias. Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e do que uma simples relação de mestre e servo. É como se dois náufragos, cada um em sua ilha deserta, encontrassem um ao outro e decidissem construir um forte juntos contra o oceano que os abandonou, uma aliança forjada na solidão e na adversidade compartilhada, uma força a ser subestimada em sua singularidade sombria, pois essa conexão, por mais pervertida que seja, confere-lhes uma unidade que desafia as abordagens convencionais de combate ao mal. A ascensão de uma aliança tão profana entre Drácula e o monstro de Frankenstein não pode ser vista apenas como uma união de forças físicas ou de vontades malignas. Ela representa, fundamentalmente, uma fusão de filosofias de poder que se complementam de maneira intrincada. O Conde Drácula, com sua imortalidade e conhecimento arcano, personifica o poder da manipulação e da persuasão, um mestre em explorar as vulnerabilidades psicológicas e sociais de seus oponentes. Sua influência se estende como uma teia sutil, corroendo a confiança e semeando a discórdia antes mesmo do confronto direto. Por outro lado, a criatura de Frankenstein, nascida da ciência profana e da ambição desmedida, encarna a transgressão contra as leis naturais e a própria definição de vida. Sua existência é um testemunho da força bruta, da resiliência implacável e da capacidade de infligir dano físico em uma escala aterradora, desafiando a própria ordem do universo. A união dessas duas entidades não é, portanto, um mero acordo tático. É uma convergência de ideologias de poder que se reforçam mutuamente, criando um adversário que opera em múltiplos planos: o físico, o psicológico e o existencial. O que torna essa parceria particularmente sinistra é a forma como Drácula utiliza a própria natureza artificial do monstro para expandir seu domínio. O vampiro, com sua sensibilidade aguçada a energias sutis e desequilíbrios, pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Imagine Drácula, como um maestro sombrio, afinando um instrumento desafinado para criar uma melodia dissonante.
Ele pode ter aprendido a explorar a fisiologia única da criatura, descobrindo que certas energias vitais, extraídas de vítimas específicas, não apenas sustentam o monstro, mas amplificam sua resistência física ou sua capacidade de regeneração. Essa simbiose não é apenas de comando, mas de uma mútua adaptação e aprimoramento, onde um aprende com a natureza profana do outro, refinando suas habilidades para um objetivo comum e aterrador. Pense nisso como um alquimista do terror, descobrindo a fórmula para otimizar seus ingredientes mais SOS. Além disso, a inteligência de Drácula pode ter identificado um padrão nas reações instintivas do monstro, aprendendo a antecipar e a explorar seus reflexos de forma a criar um efeito cascata de destruição. Em vez de simplesmente direcionar o monstro para um alvo, Drácula poderia orquestrar cenários onde a força bruta da criatura, desencadeada por um estímulo específico, atingisse múltiplos objetivos simultaneamente. Por exemplo, ele poderia fazer com que um som específico, um grito de animal assustado, por exemplo, fizesse com que o monstro atacasse um objeto inofensivo, que, ao cair, desencadeasse uma reação em cadeia. Derrubaria uma pilha de pedras, que por sua vez liberaria um gás venenoso natural da região ou causaria um colapso estrutural em uma antiga ruína, afetando uma área maior. Drácula, ao entender a mecânica da força do monstro, pode transformá-lo numa arma de demolição controlada, onde cada ação desencadeia uma série de consequências devastadoras, ampliando o alcance do terror para além do confronto direto. Essa estratégia demonstra uma compreensão profunda de sistemas complexos, aplicando-a para maximizar o caos e o pânico. Outro ponto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valerios, marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados, um testemunho da força do espírito humano diante de adversidades inimagináveis, forçando-a a confrontar não apenas o mal externo, mas também as próprias raízes de seu sofrimento familiar. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica, possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias. Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e sã do que uma simples relação de mestre e servo. É como se dois náufragos, cada um em sua ilha deserta, encontrassem um ao outro e decidissem construir um forte juntos contra o oceano que os abandonou. Uma aliança forjada na solidão e na adversidade compartilhada. Uma força a ser subestimada em sua singularidade sombria. Pois essa conexão, por mais pervertida que seja, confere-lhes uma unidade que desafia as abordagens convencionais de combate ao mal. A complexa teia de influências que Drácula exerce sobre a criatura de Frankenstein se aprofunda na manipulação da própria percepção sensorial do monstro. Um domínio onde o vampiro, com sua existência milenar e sensibilidade a energias sutis, pode ter descoberto que as sensações da criatura, visão, audição, tato, são maleáveis e passíveis de serem distorcidas ou amplificadas de maneiras que reforçam a narrativa de perseguição. Imagine Drácula sintonizando a percepção do monstro como um maestro afinaria um instrumento desafinado. Ele poderia, por exemplo, fazer com que sons inofensivos soassem como ameaças iminentes, ou que figuras pacíficas de aldeões parecessem grotescas e hostis. Essa manipulação sensorial, ao distorcer a realidade percebida pelo monstro, não apenas o torna um guerreiro mais implacável, mas também o isola ainda mais, minando qualquer possibilidade de compreensão ou empatia com o mundo exterior. Agora, considere como essa tática se aplicaria quando você, diante de uma situação ambígua,
se encontra interpretando estímulos externos através de um filtro de desconfiança e o monstro, em sua condição de ser artificial, torna-se um receptáculo ainda mais fértil para essa distorção induzida, transformando o mundo ao seu redor em um reflexo de sua própria alienação. Ademais, a inteligência de Drácula pode ter identificado padrões nas reações instintivas do monstro, aprendendo a antecipar e a explorar seus reflexos de forma a criar um efeito cascata de destruição. Em vez de simplesmente direcionar o monstro para um alvo, Drácula poderia orquestrar cenários onde a força bruta da criatura, desencadeada por um estímulo específico, atingisse múltiplos objetivos simultaneamente. Por exemplo, ele poderia fazer com que um som específico, um grito de animal assustado, por exemplo, fizesse com que o monstro atacasse um objeto inofensivo, que, ao cair, desencadeasse uma reação em cadeia. Derrubaria uma pilha de pedras, que por sua vez liberaria um gás venenoso natural da região ou causaria um colapso estrutural em uma antiga ruína, afetando uma área maior. Drácula, ao entender a mecânica da força do monstro, pode transformá-lo numa arma de demolição controlada, onde cada ação desencadeia uma série de consequências devastadoras, ampliando o alcance do terror para além do confronto direto. Essa estratégia demonstra uma compreensão profunda de sistemas complexos, aplicando-a para maximizar o caos e o pânico. No entanto, a própria natureza da criação do monstro de Frankenstein, um amálgama de partes mortas, sugere uma fragilidade inerente que Drácula, com sua sensibilidade a energias sutis e desequilíbrios, pode ter aprendido a explorar. Assim como um músico experiente pode encontrar a frequência exata que faz um vidro vibrar até se estilhaçar, Drácula pode ter descoberto um gatilho, uma ressonância específica, talvez sonora, talvez bioelétrica, que desestabiliza a integridade estrutural ou psicológica do monstro. Essa possibilidade adiciona uma camada de aliança, indicando que o monstro pode não ser um aliado inabalável, mas uma ferramenta que, em certas circunstâncias, pode ser quebrada ou até mesmo autodestruída, servindo aos propósitos de Drácula mesmo em sua aniquilação. Essa descoberta seria o equivalente a encontrar a nota dissonante perfeita para arruinar uma sinfonia. Um conhecimento só que pode ser usado tanto para controle quanto para destruição. Talvez como um último recurso para evitar que o monstro caia nas mãos de Van Helsing, garantindo que seu poder destrutivo não seja, de forma alguma, redirecionado. Outro aspecto crucial a ser considerado é como a história pessoal de Anna Valerios, marcada pela maldição de sua linhagem, pode ter sido intrinsecamente ligada à ascensão dessas novas ameaças. A energia vital drenada pela maldição ou o sofrimento acumulado através das gerações de sua família poderiam ter servido como um catalisador para a reanimação do monstro de Frankenstein, ou para consolidar o poder de Drácula, nutrindo-o com o desespero que ele semeia. A luta de Anna, portanto, não é apenas contra dois monstros, mas contra um sistema de horror interconectado que se alimenta da história, da ciência profana e da própria essência da vida, tornando sua resiliência uma demonstração de força contra forças que parecem desafiar a própria existência. Sua coragem é um farol contra essa tempestade de horrores interligados, um testemunho da força do espírito humano diante de adversidades inimagináveis, forçando-a a confrontar não apenas o mal externo, mas também as próprias raízes de seu sofrimento familiar. Ao enfrentar essas forças, Anna é compelida a desenterrar segredos que podem ser tão SOS quanto os inimigos que ela combate. Finalmente, é fundamental reconhecer que a aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein pode transcender a mera manipulação ou a conveniência estratégica, possivelmente enraizando-se em uma compreensão mútua de sua condição de párias. Ambos são seres que foram expulsos do normal, que vivem em constante conflito com o mundo que os rodeia e que os teme. Essa experiência compartilhada de alienação e rejeição pode criar um laço peculiar, uma solidariedade sombria. Ao oferecer ao monstro um lugar em seu exército, Drácula pode estar, em um sentido distorcido, oferecendo um lar e um propósito a um ser que nunca os conheceu, tornando a dinâmica de sua relação mais complexa e sã do que uma simples relação de mestre e servo. É como se dois náufragos, cada um em sua ilha deserta, encontrassem um ao outro e decidissem construir um forte juntos contra o oceano que os abandonou. Uma aliança forjada na solidão e na adversidade compartilhada. Uma força a ser subestimada em sua singularidade sombria. Pois essa conexão, por mais pervertida que seja, confere-lhes uma unidade que desafia as abordagens convencionais de combate ao mal.
A complexidade da aliança entre Drácula e o monstro de Frankenstein se manifesta também na forma como suas origens distintas podem influenciar suas táticas e vulnerabilidades, criando um campo de batalha dinâmico para Van Helsing e Anna. Enquanto Drácula é um predador sua força reside em sua imortalidade, em sua capacidade de se regenerar e em sua resistência a métodos convencionais mas ele é, em última instância, um ser de carne e osso, suscetível a ferimentos físicos que, embora lentos podem incapacitá-lo. O monstro, por outro lado, é uma criação mecânica e biológica, cujas vulnerabilidades podem estar ligadas à sua fonte de energia, à integridade de suas costuras e conexões, ou até mesmo aos próprios materiais que o compõem. Para Van Helsing, a aplicação de métodos de combate pode necessitar de uma adaptação constante. Talvez um ataque direcionado a um ponto vital em Drácula, como o coração, e, simultaneamente, uma abordagem mais metódica e destrutiva para desmantelar a estrutura física do monstro, como a separação de seus membros ou a destruição de sua fonte de energia. Adicionalmente, a natureza da maldição que aflige a família Valerios pode ter um efeito inesperado na dinâmica da aliança. Se essa maldição envolve um ciclo de sofrimento ou uma drenagem de energia vital que se manifesta periodicamente, Drácula pode ter aprendido a sincronizar suas ações com esses eventos, utilizando o pico de energia ou desespero da família como um momento oportuno para fortalecer sua própria influência ou a do monstro. Imagine a maldição como um rio subterrâneo que, em certos períodos, transborda, alimentando o poder de ambos os adversários. Van Helsing e Anna, ao desvendarem a natureza e o cronograma dessa maldição, podem não apenas buscar quebrá-la, mas também utilizá-la como uma janela de oportunidade para enfraquecer seus inimigos, talvez atacando-os durante esses picos de poder, quando sua dependência de tais energias pode torná-los mais previsíveis ou vulneráveis a certas formas de ataque. Aprofundando a questão da origem da aliança, é possível que a própria ambição de Drácula em transcender as limitações da mortalidade tenha encontrado um eco na busca de Victor Frankenstein por dominar a vida e se ambos os criadores, ou os próprios seres criados, transformados, compartilham um desprezo pela ordem natural e um desejo de reescrever as regras da existência, essa aliança pode ser mais do que uma conveniência tática. Pode ser um manifesto ideológico sombrio. Drácula, o ser que se autoproclamou superior aos mortais pela imortalidade, e o monstro, a manifestação da ciência que usurpou o papel da criação, poderiam ver um no outro a validação de suas próprias existências anômalas. Essa conexão filosófica, por mais perversa que seja, conferiria uma resiliência e uma determinação incomuns à sua união, tornando a tarefa de Van Helsing e Anna não apenas uma batalha física, mas uma luta contra um conceito de poder que desafia os próprios fundamentos da vida. Além disso, a forma como a paisagem da Transilvânia, com suas fortalezas antigas e terrenos acidentados, pode ser utilizada por essa aliança dual é um fator crítico. Drácula, acostumado a operar em castelos e criptas, pode empregar sua familiaridade com o terreno para criar armadilhas e emboscadas, utilizando as sombras e as passagens secretas a seu favor. O monstro, com sua força física superior e capacidade de atravessar terrenos difíceis, pode ser usado para desmantelar defesas ou para criar rotas de fuga e ataque que desafiam a lógica humana. A combinação de astúcia territorial e força bruta pode tornar a Transilvânia um labirinto de onde cada sombra pode esconder um vampiro e cada ruína pode ser o palco de uma demonstração de força avassaladora. Van Helsing e Anna precisarão não apenas lutar contra seus adversários, mas também contra o próprio ambiente, que se tornou um aliado ativo do mal. Finalmente, a capacidade de Drácula em manipular a percepção sensorial do monstro de Frankenstein adiciona uma camada de complexidade psicológica à batalha. O vampiro, com sua existência milenar e sensibilidade a energias sutis, pode ter descoberto que as sensações da criatura, sua visão, audição, tato, são maleáveis, passíveis de serem distorcidas ou amplificadas de maneiras que reforçam a narrativa de perseguição. Imagine Drácula sintonizando a percepção do monstro como um maestro afinaria um instrumento desafinado. Ele poderia, por exemplo, fazer com que sons inofensivos soassem como ameaças iminentes, ou que figuras pacíficas de aldeões parecessem grotescas e hostis. Essa manipulação sensorial, ao distorcer a realidade percebida pelo monstro, não apenas o torna um guerreiro mais implacável, mas também o isola ainda mais, minando qualquer possibilidade de compreensão ou empatia com o mundo exterior. Agora,
Considere como essa tática se aplicaria quando você, diante de uma situação ambígua, se encontra interpretando estímulos externos através de um filtro de desconfiança e, o monstro, em sua condição de ser artificial, torna-se um receptáculo ainda mais fértil para essa distorção induzida, transformando o mundo ao seu redor em um reflexo de sua própria alienação. A forma como a própria maldição que assola a linhagem Valerioso interage com a natureza artificial do monstro de Frankenstein abre um novo leque de possibilidades táticas, ao mesmo tempo, de vulnerabilidades exploráveis. Se a maldição Valerioso, transmitida através das gerações, envolve um ciclo de sofrimento ou uma drenagem de energia vital que se manifesta periodicamente, Drácula pode ter aprendido a sincronizar suas ações com esses eventos. Imagine a maldição como um rio subterrâneo que, em certos períodos, transborda, alimentando o poder de ambos os adversários. Drácula, ao identificar esses picos de energia ou desespero familiar, pode utilizá-los como momentos oportunos para fortalecer sua própria influência ou a do monstro. Consequentemente, Van Helsing e Anna, ao desvendarem a natureza e o cronograma dessa maldição, podem não apenas buscar quebrá-la, mas também utilizá-la como uma janela de oportunidade para enfraquecer seus inimigos, talvez atacando-os durante esses picos de poder, quando sua dependência de tais energias pode torná-los mais previsíveis ou vulneráveis a certas formas de ataque. Ainda mais, as origens distintas de Drácula e do monstro de Frankenstein podem influenciar suas táticas e vulnerabilidades, criando um campo de batalha dinâmico para Van Helsing e Anna. Enquanto Drácula é um predador sua força reside em sua imortalidade, em sua capacidade de se regenerar e em sua resistência a métodos convencionais mas ele é, em última instância, um ser de carne e osso, suscetível a ferimentos físicos que, embora lentos podem incapacitá-lo. O monstro, por outro lado, é uma criação mecânica e biológica, cujas vulnerabilidades podem estar ligadas à sua fonte de energia, à integridade de suas costuras e conexões, ou até mesmo aos próprios materiais que o compõem. Para Van Helsing, a aplicação de métodos de combate pode necessitar de uma adaptação constante. Talvez um ataque direcionado a um ponto vital em Drácula, como o coração, e, simultaneamente, uma abordagem mais metódica e destrutiva para desmantelar a estrutura física do monstro, como a separação de seus membros ou a destruição de sua fonte de energia, um desafio que exige tanto a precisão de um cirurgião quanto a força de um demolidor. Ademais, a possibilidade de que a própria ambição de Drácula em transcender as limitações da mortalidade tenha encontrado um eco na busca de Victor Frankenstein por dominar a vida e é um ponto de reflexão crucial. Se ambos os criadores, ou os próprios seres criados transformados, compartilham um desprezo pela ordem natural e um desejo de reescrever as regras da existência, essa aliança pode ser mais do que uma conveniência tática. Pode ser um manifesto ideológico sombrio. Drácula, o ser que se autoproclamou superior aos mortais pela imortalidade, e o monstro, a manifestação da ciência que usurpou o papel da criação, poderiam ver um no outro a validação de suas próprias existências anômalas. Essa conexão filosófica, por mais perversa que seja, conferiria uma resiliência e uma determinação incomuns à sua união, tornando a tarefa de Van Helsing e Anna não apenas uma batalha física, mas uma luta contra um conceito de poder que desafia os próprios fundamentos da vida. Por outro lado, a forma como a paisagem da Transilvânia, com suas fortalezas antigas e terrenos acidentados, pode ser utilizada por essa aliança dual é um fator crítico. Drácula, acostumado a operar em castelos e criptas, pode empregar sua familiaridade com o terreno para criar armadilhas e emboscadas, utilizando as sombras e as passagens secretas a seu favor. O monstro, com sua força física superior e capacidade de atravessar terrenos difíceis, pode ser usado para desmantelar defesas ou para criar rotas de fuga e ataque que desafiam a lógica humana. A combinação de astúcia territorial e força bruta pode tornar a Transilvânia um labirinto de onde cada sombra pode esconder um vampiro e cada ruína pode ser o palco de uma demonstração de força avassaladora. Van Helsing e Anna precisarão não apenas lutar contra seus adversários, mas também contra o próprio ambiente, que se tornou um aliado ativo do mal, exigindo deles uma estratégia que integre o conhecimento do terreno à tática de combate. Em última análise, a dinâmica entre a maldição Valerioso e a natureza artificial do monstro de Frankenstein pode criar um ciclo de dependência mútua e, paradoxalmente, de vulnerabilidade. Se a maldição Valerioso exige uma certa quantidade de energia vital para se manifestar ou para manter sua força,
E se o monstro de Frankenstein precisa de uma fonte de energia para funcionar, Drácula pode ter orquestrado uma situação onde um alimenta o outro.
Solution.